Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não julgueis, não sereis julgados. Com o mesmo julgamento com que julgardes, vós sereis julgados. Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós sereis medidos. Jesus, na sua missão, ensinando os seus discípulos, vai chamando a atenção deles para a nova forma de se relacionar. Na época de Jesus, havia muita gente pousando de mestre, dizendo que os outros deviam fazer, mas eles mesmos não faziam aquilo que pregavam para os ouvintes. É a chamada incoerência, é a cobrança que se faz dos outros, se faz aos outros, mas não exige de si próprio a mesma coisa. Aí Jesus chama a atenção: cuidado, para não exigir do outro aquilo que não exige de si mesmo. E aí entra num tema muito sensível, que é o tema do julgamento. Com muita frequência, a gente acaba por julgar os outros, por pensamento, por palavras. Acabamos por sempre saber o que é certo e o que é errado sobre os outros. E sobre nós mesmos, quase sempre temos justificativa. Jesus então chama a atenção: não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, sereis medidos, e com o mesmo julgamento que julgardes os outros, também sereis julgados. Então, já devemos ter cuidado para sermos misericordiosos com os outros, porque queremos um julgamento conosco igualmente misericordioso. Primeira parte do Evangelho de hoje. A segunda parte diz respeito à correção fraterna, mas continua este mesmo ensinamento. No capítulo 18 do Evangelho segundo São Mateus, Jesus falou sobre a correção fraterna. Ele disse: se o teu irmão errar diante de ti, corrige-o, mas em particular, a sós. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Ouve a correção fraterna. Se ele não te ouvir, chama mais uma testemunha, ou duas, e na presença delas, corrige o teu irmão. Se tudo ficar resolvido, maravilha. Senão,
coloca na comunidade os passos para fazer a correção fraterna. Em vez de falar para os outros o que a gente sabe, falar diretamente para a pessoa envolvida. É a correção fraterna. Mas hoje Jesus exige um pouco mais. Ele está nos lembrando que para fazer correção fraterna é preciso fazer, antes de tudo, um exame de consciência. Para saber se eu tenho autoridade moral para poder corrigir os outros. Caso contrário, devo primeiramente me esforçar para me corrigir. Para não sair querendo corrigir os outros, quando a gente tem a vida toda torta. Aí vem o que diz Jesus. Como podes dizer, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu tens uma trave no teu próprio olho? Se tem uma coisa que incomoda a gente, é ter um cisco no olho. Precisa lavar com água corrente, alguém precisa ajudar, a gente não pode esfregar, porque fica vermelho e a coisa fica mais difícil. Então é bom que alguém nos ajude. Mas para alguém ajudar, precisa estar bem. E Jesus hoje diz que se a gente quer tirar o cisco do olho do irmão, é preciso que a gente primeiramente tire a trave que está no próprio olho, impedindo de a gente enxergar bem. Antes de ver o que tem na vida do outro, vejamos primeiramente o que existe na nossa própria vida. É a análise de nós mesmos, o chamado exame de consciência diário, que os santos souberam muito bem fazer. Pois na pedagogia dos santos, nós devemos todos os dias, antes de dormir, fazer um exame de consciência, escutar a voz da nossa consciência para sabermos como vivemos. Escutar a nós mesmos. Falando de consciência, o Concílio Vaticano II diz que lá no fundo existe uma voz nos chamando a fazer o bem e evitar o mal. No momento oportuno, essa voz grita lá no fundo do nosso ser, nos exortando, nos corrigindo, dizendo onde erramos e nos chamando a fazer o bem. É a consciência sadia que nos manda sempre prestar atenção. É vivendo, seguindo a voz da consciência, consciência iluminada pelo Evangelho, que nós vamos poder estabelecer com os outros uma relação fraterna. Aí podemos corrigir o outro fraternalmente. Também é um gesto de amor igualmente fundamentado no Evangelho de hoje. Então fica para nós esta mensagem da palavra que nós escutamos, do capítulo 7, os 5 primeiros versículos do Evangelho de São Mateus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.